partir então, eu te convido a acompanhar de perto mais um Saúde e Longevidade aqui no nosso estúdio CBN Cuiabá. Agora, na CBN Cuiabá, saúde e longevidade, uma dose de conhecimento para uma vida mais saudável. Hora de saúde e longevidade reinar aqui na Central Brasileira de Notícias. E hoje o tema vida longeva e segurança financeira. Você vai entender por que tem que caminhar tudo junto, em equilíbrio, em harmonia. E para falar sobre esse assunto, o nosso anfitrião dessa tarde é o Dr. Adalberto Novaes. Ele que é médico e convidou também 2 super especialistas. A gente vai conversar com o Dr. Murilo Capella, ele que é cirurgião pediátrico. E nós também vamos conversar com Amanda Xavier, assessora de investimentos Unicred. É um assunto que interessa a todos. Todo mundo quer viver muito, todo mundo quer ter o equilíbrio nas contas, porque proporciona aquele bem-estar. E é sobre isso que a gente conversa com os nossos profissionais. Doutor Adalberto, faço questão de começar pelo senhor sempre. Bem-vindo. Olá, Marcela. Olá, João Edson. Estão me ouvindo bem por aí? Muito bem, doutor. Joia, porque hoje estou na nossa charmosa Florianópolis, em um evento que tratou exatamente desse assunto que nós vamos conversar hoje, sobre longevidade, sobre saúde, que é o tema do nosso programa aí, saúde e longevidade. E hoje nós escolhemos falar sobre o processo de maturação da idade, do envelhecimento e como nós podemos usufruir desse privilégio que está sendo viver mais. Então, nós vamos falar sobre saúde, segurança financeira e longevidade. E, para isso, nós convidamos nada mais, nada menos do que 2 pessoas extremamente bem preparadas para nos auxiliar nesse assunto. Uma delas é o doutor Murilo Capella. Dr. Murilo Capella tem uma história linda na medicina do Brasil, na medicina do estado de Santa Catarina. É um longevo, posso falar a idade, né, doutor Murilo? 84 anos, cirurgião pediátrico, formador de cirurgiões pediátricos em todo o Brasil. Para vocês saberem, uma das cirurgiãs mais experientes, cirurgiã pediátrica de Cuiabá, a doutora Shirley Takano, foi aluna do professor Murilo Capella. A doutora Shirley foi a primeira cirurgiã pediátrica aluna aqui da formação da escola do doutor Murilo Capella. Doutor Murilo, muito obrigado. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a história, sobre a vida do senhor e como o senhor tem auxiliado as pessoas a viver melhor, como consultor da Quanta Previdência. Primeiro eu quero agradecer por poder estar aqui, né, na CBN Cuiabá, conversando com os seus inúmeros rádio ouvintes e pelo meu relacionamento com o doutor Adalberto, que é o melhor possível. Ele já cometeu um erro de saída, porque ele disse que eu tenho 84. Mentira, anos. Eu tenho 88 anos. E, na verdade, eu não costumo dar idade, mas eu dou pista, porque eu tenho idade mental de 33, idade biológica, física de 55, o problema é a idade cronológica, que é a soma dos 2 que dá 88. É isso. Mas eu tenho 2 carreiras profissionais, uma de médico, formado há 60 anos, há mais de 60, 63 na verdade, e sou professor universitário. Ao longo da minha vida de professor universitário, eu ensinei em 3 universidades. Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade do Vale do Itajaí e a Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina. 3 escolas de medicina onde eu ensinei
cirurgia pediátrica e ensinei ética médica e bioética, mas um pouco mais para frente. E essas duas carreiras me permitiram criar uma disciplina de cirurgia pediátrica nas 3 universidades, e a primeira foi na Federal. E, em seguida, me permitiram criar uma residência médica. Essa residência médica hoje tem 48 anos. Formei médicos do país inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. O meu residente número 1 foi o doutor Euclides Reis Quaresma, que você conhece. Foi ele um dos pioneiros da Unicred, aqui em Florianópolis. E a doutora Shirley Takano, que foi a primeira mulher residente no meu serviço de cirurgia pediátrica no Hospital Infantil. Então, eu tenho muito orgulho da Shirley, de ver que ela tem irmãos médicos também, que tem uma carreira muito boa, e, coincidentemente, ela está hoje num congresso em Curitiba e fez contato comigo através de mensagem via WhatsApp. Eu contei a ela que ia viver esse momento aqui com vocês hoje. Ela ficou muito satisfeita e já mandou um beijo para o doutor Adalberto. Então, a minha carreira é essa aí. Sobre longevidade, eu faço muita palestra sobre longevidade, porque eu sou o exemplo. Quando eu me apresento, eu digo, não precisa pensar em nada. Olha para mim que já estão vendo o que é longevidade. Né? Ter vivido até os 88 anos. E ao longo desses 88 anos, tem alguns fatores que foram muito importantes na minha vida. Eu sempre digo que eu tenho 3 que influenciaram muito a minha vida. Um foi, depois de formado em medicina, ter feito residência de cirurgia no Rio de Janeiro, num serviço muito famoso, chefiado pelo Dr. Fernando Paulino, já falecido. O segundo foi eu ter presidido a Associação Catarinense de Medicina com 33 anos de idade. E o terceiro, que é o principal dele, foi o meu casamento. Porque se eu não tivesse um casamento ultra especial, eu sou casado há 60 anos, com a mesma mulher. 3 filhos, 3 noras e 3 netos, 2 netas e 1 neto. O meu casamento, pela compreensão da família, principalmente da minha mulher, que se chama Thaís, que nunca disse não a tudo aquilo que eu quis fazer na vida, como médico e professor, cada novo desafio, ela só dizia, vai em frente. E é claro que nós médicos somos muito ausentes, até pelo excesso de trabalho. Né? É muito plantão, palestras, etc., viagens, atividade associativa, e a família tem que dar suporte. Se a família não der suporte, não há profissional que consiga se realizar. Então, essas 3 coisas que eu falei, a residência, a presidência, o meu casamento, principalmente, me deram a base de poder crescer como médico e como professor. Doutor Murilo, nós ficamos aqui quietinhos, encantados, ouvindo a sua história. Que prazer poder conhecê-lo. Eu anotei. 88 anos, 63 de carreira, 60 anos de casado, uma família incrível. Não conheço a sua esposa, mas já admiro demais. E é uma honra poder reverenciar, contar a história do senhor. E aqui vamos todos aprender muito com essa caminhada longeva e inspiradora. Um prazer conhecê-lo. O senhor começou a falar e eu já tenho vários ouvintes aqui no WhatsApp batendo palma para o senhor, reverenciando, falando que acompanham o trabalho do senhor. Eu tenho médicos aqui, infectologista, eu tenho pediatra também, então o senhor já está recebendo muito carinho aqui de Mato Grosso, viu, doutor Murilo? Muito obrigado. Eu fico, até certo ponto, emocionado. E falando na minha mulher, o Adalberto conhece a minha esposa.
além de muito inteligente, cativadora, ela é muito bonita. Pena que eu não tenho uma foto dela aqui agora para mostrar, mas ela é muito bonita. Isso me cativa muito, né? Que coisa boa. Muito Prazer. bom. Doutor Murilo, então, beleza ajuda a viver mais, né? Epa! Acho que ele não ouviu. Não, Doutor, ajuda sim. Ah lá, viu? ajuda? Claro que Tá na ajuda. ponta da língua. Eu vou aproveitar, Mas, se me eu permite. sempre digo que Pode seguir, doutor. claro, uma pesquisa feita pela Harvard, pesquisa essa que durou 75 anos. Entrevistaram mais de 750 pessoas e acompanharam durante 75 anos. É claro que muitos morreram. A conclusão final desse estudo é que o que leva a pessoa a ser longeva é o relacionamento. São as ligações pessoais, os relacionamentos interpessoais, principalmente com familiares e amigos. Quando a pessoa tem a vontade de se relacionar bem, principalmente com a família, nos principais momentos de encontros familiares, como são as festas de aniversário, festa de fim de ano, né? Natal e Réveillon, eu sempre me motivei e chamei a família para viver esses grandes momentos juntos. Então, eu realmente acredito no estudo da Universidade de Harvard, porque eu cheguei a essa longevidade, porque a minha vida foi sempre feita de bons relacionamentos. E o relacionamento diz respeito a todas as pessoas com quem a gente convive. Pode ser o porteiro do edifício, o motorista de táxi, de Uber. Qualquer pessoa com quem a gente se relaciona tem que ser uma boa ligação social, sempre dando mensagens. Aliás, a minha mulher é especialista em dar mensagens de carinho, ela tem uma religiosidade muito grande e ela transmite isso para a família e para as inúmeras amigas que ela também tem. Eu tenho atualmente 4 grupos de happy hour. Olha! E não tenho mais porque eu recusei, senão não ficaria em casa. Xiii. A happy hour geralmente começa às 6 horas, das 6 às 8. Eu tenho 4 grupos, nem todos médicos, o que é muito bom, né? Nós convivemos com outras carreiras, funcionário público, militar, advogado, né? Alguns médicos e tal. E essa troca de ideias é que nos faz viver. Principalmente quando nós nos reunimos, uma coisa é não falar mal da vida dos outros, né? Porque geralmente Nadinha, Dodô? Zero? ninguém quer falar mal da vida de alguém. Então a regra é essa: não fale mal da vida de ninguém. Eu não A sei se eu dou. segunda coisa, não falar de mulher também. Também não? Complicado. Doutor, Até peraí, porque que esse assunto é muito importante. A gente tem um intervalo breve e a gente precisa refletir. Não falar da vida alheia, não falar de mulher. Daqui a pouco a gente volta traduzindo esse faleiro do doutor Murilo. É bem rápido, doutor, não saia daí. De volta, 15 horas e 35 minutos, sextou, sexta-feira. Sai facinho, né? Leve, olha isso. 15 horas e 36 minutos, já tá aí pensando no rap? Batendo as suas metas, olhando o relógio, dando risada com seus grupos. Foca aqui em mim, hein? Por favor, seguimos com o Faleiro que te interessa até às 16 horas. Saúde e longevidade é o nosso quadro de toda sexta-feira. E hoje conversando com o doutor Adalberto e também com os nossos convidados, Murilo Capella, doutor Murilo e Amanda Xavier. Doutor Murilo, antes do intervalo, ele deixou uma polêmica nesse programa. Ele que é um médico respeitadíssimo, 88 anos, 63 de carreira, 60 anos de casado com a Thaís maravilhosa. Não a conheço, mas já gosto demais, simpatizei desde o primeiro momento, ainda soube que é linda.
E ele soltou algumas dicas, longevidade é o nome desse quadro. Ele disse assim para você, ouvinte, como é que tá a sua vida social? Ele disse que ele tem 4 grupos de WhatsApp aos 88 anos, não aceita mais convite, chega também porque ele precisa administrar bem esses 4, que é um dos segredos para viver bastante, e que nesses grupos não fala mal, não fofoca, a língua não coça, não fala da vida alheia e também não fala de mulher. E faltou contar mais um item desse grupo. Conta pra gente, doutor Murilo. Olha, mais um item que não se fala também é sexo. Tá? Diga. Isso aí não se fala. Então fala sobre o quê? Cinema, música e principalmente futebol. Entendi. É um grupo que é poliesportivo. Perfeito. E quando fala futebol, tem torcedor de todo time do país. Porque nós temos gaúcho, paranaense, junto conosco, carioca, etc. Então, isso aí nos dá a oportunidade de nos relacionarmos muito bem. Um dos grupos se encontra às 5 da tarde para tomar cafezinho. Sim. Mas tem um outro grupo que se reúne às 6, já é diferente, né? Uma cervejinha, aí um outro deriva às vezes para um vinho. Mas tudo isso que eu quero dizer são fatores que determinam a longevidade do ser humano. Perfeito. Ele tem que viver uma vida de relacionamento. Se relacionar com pessoas, eu repito, família e amigos. Isso é necessário, senão vai passar pela vida e não vai viver. Não adianta viver só solidão, vai entrar em depressão. E a depressão é a pior das doenças. Perfeito, ansiedade. Doutor. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Hoje, atualmente, eu estou preparando um artigo que vai se transformar numa palestra que se chama A Terceira Saúde, é o nome. Doutor, vou pedir para o senhor segurar um pouquinho esse assunto, porque a gente quer destacar esse artigo, mas antes eu quero trazer para a roda uma mulher que está aqui à minha direita, Amanda Xavier, super competente da Unicred. Eu já dividi o palco com ela algumas vezes, vi ela palestrando brilhantemente. Doutora Adalberto, por favor, faça as honras e apresente a nossa convidada aqui. Talento tem de sobra, isso eu vi de perto, hein? Eita, quanta competência e quanta simpatia você está aí do seu lado, hein, Marcelo e João? E o nosso ouvinte, Amanda Xavier, preparadíssima para o mercado financeiro, assessora de investimentos da Unicred Mato Grosso. Obrigado por aceitar o nosso convite, Amanda. E uma coisa muito importante que eu gostaria que a Amanda nos explicasse é que não temos dúvida que no Brasil nós estamos vivendo muito mais. No início do século passado, a expectativa de vida de um brasileiro, pasmem, era em torno de 40 anos. Na década de 50, já aproximou-se dos 50 anos. E hoje nós temos uma média de 75 anos. É muito bom, maravilhoso. Mas daí vem uma grande preocupação. O idoso no Brasil está preparado para viver com liberdade e autonomia essa idade, essa faixa de vida que ele está sendo privilegiado. Para isso eu quero chamar a Amanda Xavier para nos falar sobre essa questão da inversão, um pouquinho rapidinho, Amanda, da pirâmide etária do Brasil e da importância dele e como se preparar para viver esse momento da vida. Amanda, só um minutinho antes de você falar. Doutor Alberto, saiu essa noite passada, ontem, o novo dado do IBGE. A expectativa de vida do brasileiro passou para 76,4%. Mais de 72% já. Desculpa, Amanda. Fica só à vontade. Corrigir o dado. E, Amanda, já vai abordar um assunto importante, mas para quem ainda não te conhece, por favor, se apresenta para a nossa audiência. Obrigada, doutora Adalberto, obrigada, Marcela, obrigada, professor. Eu sou assessora de investimento
tenho 14 anos de experiência no mercado financeiro, trabalhei nas grandes instituições e hoje atuo como gerente da área de investimentos da Unicred. E esse assunto, eu falo para o doutor Adalberto que eu adoro falar sobre longevidade, principalmente na vida financeira. Porque não adianta ter só longevidade na nossa vida, na nossa saúde. Exatamente. Se a gente não tiver dinheiro para viver até lá, né, doutora Adalberto? Como que a gente vai fazer? Como que vai ter essa saúde? Porque já tem estudos que comprovam que se a saúde financeira não estiver estável, a gente não vai conseguir uma saúde financeira também estável. A saúde física e a saúde financeira têm que andar em comum acordo. Então, a gente precisa começar a pensar no futuro. E falando em pirâmide etária, a gente vê uma população envelhecendo. A nossa pirâmide do Brasil está invertendo. Para vocês terem noção, em 2060, a expectativa de vida é para chegar a 81 a 82 anos. Olha como a gente está envelhecendo. A população vai ficar bem mais velha. A gente vai ter uma inversão. Vamos ter poucas pessoas ativas contribuindo para o INSS, para uma população envelhecida. E aí a gente entra nesse quesito da longevidade. Como me preparar? Será que eu vou depender do INSS até o final? Né, doutora Adalberto? Pergunta importante. Será? E o que... uma pergunta, o João Edson pode falar bem sobre isso, que eu já ouvi ele falando muito bem, é sobre a possibilidade de estabilidade, se manter vivo o INSS, com essa inversão da pirâmide etária, né, João? Muito mais gente que vai precisar receber o incentivo do governo do que gente que vai contribuir, pagar para aqueles que não estão ativamente no mercado de trabalho. Essa é uma questão. E a outra questão é, mesmo que eu recebesse esse valor do INSS, ele seria suficiente para eu ter uma vida que me desse liberdade, autonomia? Estudos demonstram, pasmem, e isso é alarmante, é muito preocupante e triste, que aproximadamente 90% das pessoas, quando estão aposentadas, depois dos 70 anos, elas dependem de alguém para continuar vivendo bem, quer sejam familiares ou, pior, às vezes até estranhos. Daí a importância da gente estar preparado desde idades mais jovens para poder viver bem, com equilíbrio, sustentação, essa idade mais longeva que nós estamos tendo o privilégio de experimentar. Marcela, e quando a gente fala de poupar para o futuro, a gente tem alguns dados no Brasil que mostram que somos extremamente imediatistas. E aí a gente, sempre nas minhas palestras, quando eu vou falar de previdência, a primeira coisa que eu falo é por que a gente não consegue guardar dinheiro para o futuro? Porque a gente não se vê lá no futuro. Se vê com 90 anos, com 80 anos, como que eu vou estar? Como que a Amanda com 80 anos vai estar? Então, um dos motivos da gente não conseguir alongar essa carteira para guardar dinheiro para o futuro é porque a gente não consegue se enxergar lá. E é uma das coisas que a gente vem conscientizando em consultoria. Por quê? Quanto mais cedo você começar a guardar, mais fácil é. Um exemplo é, se você tem 20 anos hoje e começa a trabalhar, se você guardar 4% da sua renda, você vai conseguir se sustentar no futuro. E com 30 anos, você precisa guardar já 9 a 10% da sua renda. Com 40 anos, isso já dobra. Você precisa guardar 20% da sua renda para você ter uma aposentadoria mais sustentável no futuro. Isso tem a ver bastante com a cultura, né? Faz 30 anos que nós temos estabilidade de moeda. Há 34 anos atrás, o governo tomou todo o dinheiro aplicado. Então, acho que um pouco desse imediatismo está ligado ao tipo de cultura e comportamento que nós temos, né? Sim, e o brasileiro tem um estudo feito pelo Banco Mundial dos países que mais guardam dinheiro. Sim. De 144 países, nós estamos na posição 101. Então, a gente não se preocupa em guardar dinheiro, a gente se preocupa mais em gastar do que guardar. Só que quando a gente está vivenciando uma economia... O Brasil nunca teve uma economia estável. Sim. Certo? Quando a gente se vivencia isso, a gente precisa aprender a guardar dinheiro, porque a gente não sabe como vai estar o futuro. E isso é uma preocupação, porque a gente sabe que o INSS não vai ser sustentável. Não é que o INSS é ruim,
é uma coisa muito boa, é uma seguridade muito boa, só que ele foi criado com uma expectativa de vida de 40 anos. A expectativa de vida vai para 80. Então, quando em 2010, se eu não me engano, tinha 5 pessoas ativas para um beneficiário. Em 2060, nós vamos ter uma pessoa ativa para um beneficiário. Então, isso é muito alarmante, muito preocupante. Por isso, a gente fala tanto em previdência complementar. Doutor Murilo, eu quero que o senhor traga aqui um pouco da sua experiência, né? Na juventude, o senhor teve sempre esse olhar. Como é que foi essa tratativa, esse equilíbrio também com a vida financeira? O senhor que, com vasta experiência, como disse, né? Já desde a largada contou, trouxe os números aqui da saúde, né? Da mentalidade, do número que marca ali na certidão. Como é que foi desde o início o seu relacionamento também com as finanças? Eu quero antes dizer duas coisas. Primeiro, que eu estou muito feliz de poder olhar o estúdio da CBN Cuiabá. Vocês estão num estúdio muito bonito, porque eu dou entrevista para a CBN Floripa, às vezes, e o estúdio é muito acanhado, muito pequenininho. E vocês estão no estúdio muito bonito. Segundo, eu quero agradecer por estar aqui, por ter ouvido a aula da Amanda. Uma aula fantástica, porque ela falou tudo. Eu faço uma palestra chamada O Futuro Chega Rápido, é o nome da palestra, onde eu falo em saúde física e mental, que é que todo mundo se preocupa. Mas tem uma outra saúde que é a financeira, foi o que ela falou. Você chega na aposentadoria, se não tiver uma boa saúde financeira, você não vai poder aproveitar a aposentadoria. Não tem como. Plano de saúde custa caro, remédio custa muito caro, cuidador custa caríssimo, e tudo aquilo que as pessoas têm necessidade quando envelhecem custa muito caro. Por isso o segredo é que, além da saúde física e mental, pense na financeira, na econômico-financeira. E tem uma série de medidas que a pessoa pode economizar, pode se precaver para o futuro, pode fazer investimentos, né? Tem terrenos, casas, apartamentos e tal, mas tem um que eu acho mais importante, que é a previdência privada. E a previdência privada, ela pode complementar uma previdência pública, se a pessoa tem um emprego público. E foi isso que eu fiz. Eu tenho 2 empregos públicos, um na universidade e outro no Estado. Esses 2 juntos, para manter o meu padrão de vida, não daria, seria impossível. Desde cedo eu comecei a investir em previdência privada. No nosso caso é aqui a Quanta Previdência, da qual o doutor Adalberto é membro do Conselho Deliberativo, e é membro do Conselho Deliberativo porque ele representa a Unicred Mato Grosso, mas não só por isso, é pela competência que ele tem para representar a entidade. Então, se não for precavido, se não se precaver para o futuro, eu sou aposentado da Quanta Previdência. E tenho também uma aposentadoria do INSS. Agora, a diferença é grande. Para você se aposentar bem na Previdência complementar, e o nome já está dizendo que é complementar, você tem que investir bem, tem que pensar no futuro. Porque o que ocorre é que eu dou essa mensagem para um público mais jovem, é que o jovem pensa que é eterno. O jovem não vai ficar doente, o jovem não vai morrer, ele pensa em gozar a vida, tá? E ter as suas noites de balada, e etc., que eu acho muito bom. Mas, junto com isso, tem que pensar no futuro, porque o futuro chega rápido. Quando a gente pensa, já passou. Eu me baseio muito em Copa do Mundo de 4 em 4 anos. A primeira Copa do Mundo que eu ouvi foi a de 1950, aquela que o Brasil perdeu no Maracanã. Agora eu espero assistir a de 2026. Né?
Então, são Copas, passa cada 4 anos, o mundo passa. E quem gosta de esporte, futebol, se baseia em Copa do Mundo. Porque todo time de futebol, toda a seleção se prepara para ganhar uma Copa do Mundo, e eu quero que os jovens se preparem para ganhar a sua Copa do Mundo pessoal, que é ter saúde física, mental e financeira. Aí ele vai ser feliz. Sabe as palavras, doutor Murilo? O senhor, eu quero agradecer o elogio, o senhor citou o nosso estúdio, passou recente por uma reforma, nós estamos recebendo os elogios e ficamos aqui, sabe, transbordando mesmo, até outros colegas de rede que já enviaram mensagens, que vêm conhecer pessoalmente. Estando em Cuiabá, o senhor é nosso convidado de honra a vir aqui, o senhor e a sua esposa Thaís. Muito obrigado. Para a gente ter esse faleiro aqui ao vivo. E Amanda, então, estão elogiando aqui o seu desempenho e esse alerta para essa atenção à saúde financeira desde a juventude. Eu vou citar aqui o Patrick, motorista de aplicativo, que está dizendo: Marcela, ela está me fazendo refletir, porque na correria a gente não pensa e não tem esse planejamento. Perguntam se você dá esse tipo de direcionamento, se é só para médicos. Então vamos orientar mais a nossa audiência que está se interessando tanto por esse tema, que é valioso e que poucas vezes a gente coloca na mesa, não é, professor? Verdade. Muito importante. Eu acho muito interessante. Pela Unicred, hoje a gente faz essas consultorias para os cooperados, tá? Eu sempre falo o seguinte, Marcela, hoje informação é muito fácil. E a gente pode buscar essas informações. Eu, Amanda, faço consultoria, sim, junto à Unicred, e dependendo, às vezes, faço algumas consultorias particulares, mas a minha função principal é dentro da Unicred como palestrante, treino nossos colaboradores, faço palestras para cooperados e sempre voltada para esse assunto. E eu sempre falo, busquem informação, porque informação a gente tem em qualquer lugar hoje com a internet. Uma informação muito importante, que é bem interessante: dentro do site do Banco Central tem algumas calculadoras que você consegue saber se você guardar tanto, quanto que você vai ter daqui tanto tempo. No site da Conta Previdência também é muito interessante as calculadoras, e a gente tem um blog, Sua Saúde Financeira, onde ele traz vários assuntos falando sobre planejamento financeiro. Porque eu falo que o principal é a aposentadoria, mas para fazer isso eu preciso ter um planejamento financeiro por trás, onde vai abranger outras esferas de planejamento, tá? Nossa, anota aí o nome do site, entra, vai tendo essa experiência. Doutora Adalberto, eu fiquei curiosa também sobre como é que é a sua relação com a saúde financeira. O senhor que tem 2 formações, está sempre viajando e também vai viver muito, né? Cuiabano ali, o pezinho em Várzea Grande, na Água Vermelha ali. Como é que... Conta um pouco da sua experiência para agregar aqui para a gente também. Bacana, Marcela. O João falou aí sobre a nossa cultura, né? E não é de poupar, e muito menos de investir, porque poupar é importante, mas você não pode deixar o dinheiro embaixo do colchão, né? E esse aprendizado hoje está muito mais fácil. Eu digo que se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu era um multimilionário. Mas eu tive esse aprendizado dentro de casa desde cedinho, de poupar, de guardar, mesmo ganhando pouco. Lá no meu lar, a dona Quita, a mamãe Quita, ensinava muito a gente, dava pequenas lições todo dia, de que era importante guardar um pouquinho para o dia seguinte, para a semana seguinte, lá para o futuro. Então, isso eu trouxe desde sempre. Agora, a Unicred me ajudou muito, como associado, como cooperado, me oferecendo educação financeira, me ensinando aos poucos, gradativamente, como que eu podia fazer para o dinheiro começar a trabalhar um pouco para mim. E principalmente me preparando para aquele momento que a minha capacidade ativa no trabalho começasse a diminuir. E isso, mas ela vai chegar um dia. Tomara que demore bastante, porque eu me sinto bastante ainda estimulado para poder produzir, inovar e melhorar minha atividade no trabalho na área da medicina e da odontologia. Então, hoje, eu sei um bocado
investir. Mas, mesmo assim, eu estou sempre antenado e buscando ensinamentos e consultoria de pessoas que só trabalham com isso. Amanda Xavier. Perfeito. Doutora Adalberto, a gente tem assunto para muitos faleiros, é uma pauta sensacional, mas a gente tem 3 minutos para finalizar o nosso programa em respeito à rede. Eu vou começar ouvindo, se me permitem, as considerações do doutor Murilo, agradecendo, doutor, e tenha certeza que é o primeiro de muitos faleiros que a gente quer ter com o senhor. Inclusive, eu quero participar de um grupo desse de Happy Hour. Fala comigo, doutor Murilo. Posso falar? Pode, deve. Eu tenho uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta para a Amanda. Amanda, você é professora? Não, eu sou gerente da área de investimento da Unicred hoje e atuo Eu na sei. frente das palestras. É professora, dá aula, não é né? por nada. Não é por nada que a Unicred Mato Grosso está sempre em primeiro e segundo lugar no ranking das Unicred aí do país. Mas você tem que ser aproveitada em universidade, porque você tem uma didática muito boa, explica muito bem. Então, é um aconselhamento que eu faço. Obrigada, doutor. E agora, aproveitando essa oportunidade, agradecer ao Adalberto que me fez o convite para estar aqui. Eu vivi um momento muito bom. Agradecer aos 2 apresentadores, a Marcela, que é muito bonita, e o João, que eu não posso dizer nada, mas 2 pessoas extremamente simpáticas e que me proporcionaram dizer alguma coisa para o grande público da CBN Cuiabá. Muito obrigado. Nós que agradecemos, não é, professor? Verdade. Doutor Murilo, imagine minha alegria. Eu estou aqui do lado da Amanda e do lado da Marcela. Então, fiquei bonito só por isso. Isso é um privilégio. Privilégio, verdade. Amanda, também fique à vontade para as suas considerações, se quiser deixar mais algum contato também da Unicred. E tem tanto conhecimento, e sempre que a gente está ali no palco, eu estou apresentando o evento e vejo o seu nome, vejo o seu desempenho, fico sempre muito orgulhosa de ver uma mulher com tamanha competência e compartilhando dessa forma didática, como o professor citou, que é assim que as pessoas gostam e merecem aprender. Obrigada, porta aberta sempre para você. Muito obrigada. Obrigada, doutora Adalberto. Obrigada, João. Obrigada, Marcela. É um prazer estar aqui conversando com vocês. É um assunto que eu amo falar. Eu acho que por isso a didática fica mais fácil também. Eu amo explicar sobre isso, eu amo ensinar sobre isso e amo dar consultoria. Então, a Unicred está de portas abertas, junto com o doutor Adalberto, junto com o nosso conselho, nosso presidente. A gente faz muita educação financeira. E isso, eu falo que, para mim, como carreira, é o que mais me dá alegria. É poder ensinar outras pessoas o que eu aprendi e o que eu faço hoje na prática. Obrigada. Imagina. Doutor Adalberto, hora de partir, só agradecer. O senhor é maravilhoso e sempre que está aqui com ótimos convidados e com assunto que interessa os nossos ouvintes. Obrigada mesmo. Amém. Muito obrigado aí aos nossos ouvintes de Cuiabá, de Mato Grosso. Dizer para os meus amigos da Várzea Grande que hoje, no final da tarde, não estarei na tradicional reunião, bate-papo, happy hour, aquela cervejinha lá na Água Vermelha, porque estou trabalhando aqui em Florianópolis, 3 dias intensivos de atividades no Conselho Deliberativo da Quanta Previdência, representando aí o nosso estado, a nossa grande Unicred de Mato Grosso. Depois dessa entrevista, desse bate-papo relaxante com a Amanda, com o doutor Murilo, com você, com o João Edson, eu vou me dar o direito, daqui a pouquinho, sentar à beira-mar norte aqui e pé tomar na areia, um vinhozinho. água de coco, aquele caipirinha. Malbec bem gostoso. E dizer para os meus amigos aí que vamos viver mais, não temos como viver para sempre, mas é possível viver melhor e muito bem. Então, vamos aproveitar aí as mensagens da Amanda, do Dr. Murilo, e aproveitar para nos organizarmos para essa faixa etária que é maravilhosa, que é o terço final aí da nossa vida, aí, próximo dos 100 anos. Obrigada, doutor.
Professor, aí é com saúde e longevidade que a gente vai se despedindo também. Estouramos o nosso tempo, mas a causa é nobre. Doutor Adalberto, só para compensar, eu vou para Nossa Senhora do Livramento tomar meu vinho. Aí Tá lá. resolve isso. Eu vou trabalhar, porque eu sou o proletariado do faleiro, mas depois eu vou pro meu sextou com happy hour, não vou planilhar o happy hour, eu vou me jogar mesmo, e a gente se reencontra em breve. Obrigada a todos os convidados. A gente vai chegando